Olá pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de ginástica artística. Hoje nós falaremos da metodologia de ensino. Toda vez que a gente falar alguma coisa relacionada à metodologia de ensino, tenho em mente qual é o método, como que a gente vai utilizar, quais são as ferramentas que nós utilizaremos para ensinar os nossos alunos, os nossos atletas, certo? E a ginástica artística não vai fugir disso. Lembrem sempre dessa palavra, eu bato sempre nessa tecla em todas as nossas aulas. É progressão pedagógica. Aqui lendo o material de vocês, o material que a gente vai analisar hoje, nada mais do que ele vai descrever aqui, tem um método próprio de ensino da ginástica artística, que é um método canadense, que nada mais vai ser do que uma progressão pedagógica de ensino de elementos básicos para os mais complexos, certo? Então, olha, nessa da metodologia de ensino que a gente está falando, é justamente isso daqui. A gente tem alguns elementos básicos, que nós temos aqueles elementos que nós já vimos em sala de aula e já vimos na prática, que são o rolamento para frente, rolamento para trás, o aviãozinho, as rodas, a vela e assim por diante. Vimos vários elementos, né? Mas antes da gente aprender esses elementos, a gente vai entrar nessa metodologia e a gente vai falar também de alguns posicionamentos e de algumas linguagens técnicas, algumas nomenclaturas. Teve uma das turmas que eu cheguei e eu já dei o feedback da aula. E uma das coisas que eu senti falta em vocês é justamente isso, linguagem técnica. Teve aluno que chegou, a gente vai fingir que a gente vai fazer tal coisa. Não, a gente não vai fingir. A gente vai executar, a gente vai chegar na técnica, a gente vai construir a técnica até executá-la. Então a gente não está ali para brincar, a gente não está ali para fingir nada, a gente está ali para ensinar, para aprender e para fazer o método do jeito que ele tem que ser executado, beleza? Então, ó, aqui, segundo Nonomura e Tsukamoto, ainda que esses elementos possam construir-se nos primeiros passos da ginástica artística, que são os elementos que eu falei para vocês, olha, parada de mãos, estrela, saltos grupados, afastado, entre outros, a gente vai ver esses posicionamentos aqui, e a gente já viu também em ginástica geral, ginástica para todos, certo? Existem fundamentos anterior que representam o conteúdo essencial para o avanço da ginástica, os quais recebem denominações distintas de acordo com cada autor, tais como padrões básicos de movimento da ginástica. Um autor fala isso, outro fala padrões de movimento, outro fala de ações musculares, outro fala de ações motoras. Mas tudo isso vai se constituir em um método que a gente vai ver esse método. Beleza? Deixa eu ver se ele já fala aqui um pouquinho desse método, dessa metodologia. Não, aí vai chegar e vai falar na metodologia depois que a gente falar de terminologias, certo? Então, antes da gente chegar nessa metodologia, que ela apresenta 6 passos básicos, nós vamos ver terminologias, palavras que são usadas, palavras técnicas que são usadas na ginástica artística. A gente não pode ter uma linguagem ao qual o nosso aluno não entenda, uma linguagem que não seja universal da ginástica artística. Então, a gente tem que saber essa linguagem para que a gente possa ensinar para os alunos. Porque se ele chegar num alto nível, ele precisa estar a par dessas linguagens. Porque quando a gente chegar em código de pontuação, se a gente não souber essas linguagens, a gente não vai saber pontuar, certo? Então isso é importantíssimo. Então as terminologias, aqui a gente vai começar na primeira, posição básica do corpo. A gente tem a posição estendida é aquela posição em pé, em que não há flexão nem de quadril, nem de joelho. Posição grupada, aí há a flexão dos dois, a flexão do quadril e a flexão do joelho. É tipo como se a gente estivesse abraçado na própria perna. Posição carpada é quando a gente está com o quadril flexionado, tá? Flexão do quadril, então a perna, o joelho está estendido, o quadril flexionado e o tronco estendido. Fica mais ou menos em L. Pernas esticadas, flexão do quadril, tronco esticado. Posição afastada é quando há o afastamento das pernas, tanto lateral
quanto antero-posterior. Quando essa posição ela chega a 180 graus, a gente diz que ela é um espacate, tanto antero-posterior quanto lateral. E nós temos a posição afastada, carpada, que é um afastamento lateral das pernas com a flexão do tronco. Então, o tronco ele fica ereto, aí há uma flexão das pernas com as pernas afastadas. O tronco ele vem à frente. Em relação a executante e aparelho, nós temos facial, dorsal ou lateral. Isso é de acordo com o nosso posicionamento em relação ao aparelho. Se eu estou de frente para o aparelho, é uma posição facial. Se eu estou de costas para o aparelho, é uma posição dorsal. Se eu estou de lado para o aparelho, é uma posição lateral. Por que isso é importante? Isso é importante para a gente vai ver o próximo passo. O próximo passo a gente vai falar do sentido do movimento. Muitas das vezes a gente fala, mortal de costa. Não, a gente não faz o mortal de costa, a gente faz o mortal para trás. Então, o sentido do movimento é que vai estar dizendo como vai ser o mortal, tá? Se você faz o giro, a rotação para frente, você faz o mortal para frente. Você não faz o mortal de frente. Se você faz a rotação para trás, você faz o mortal para trás, e não o mortal de costa. Se você fala que faz o mortal de frente, você tem que estar posicionado de frente para alguma coisa, mas a rotação pode ser para trás. Então, não necessariamente o mortal ele é para frente, ele pode ser para trás. Entenderam? Se não entenderam, lá comigo e façam perguntas. Descrições do exercício. Alguns exemplos. Quando em pé, posição em pé, certo? O exercício com rotações para frente, a gente tem que estar com a face para frente. Se a gente for rodar para frente, a face vai rodar para frente. Isso quando a gente está em pé. Se a gente está em pé e vai fazer o movimento para trás, a rotação for para trás, a costa tem que girar em rotação, ou o dorso da cabeça tem que girar na direção da rotação. E já em posição invertida ou de cabeça para baixo é o inverso. Se você está invertido, se você vai girar para frente, o dorso ou a costa vai estar na direção da rotação para frente. E se você vai fazer a rotação para trás, a face vai girar em direção à rotação para trás. É o inverso. E aí nós temos aqui, olha, posição em pé e posição invertido. Olha a setinha ali para frente. Se você roda para frente na posição em pé, a sua face está em direção para frente. Se você roda para frente na posição invertida, as suas costas, o seu dorso está em direção para frente. Posicionamento das mãos em suspensão. A gente vai ver mais tarde o que seria ficar em suspensão. Seria você estar com o centro de gravidade embaixo do apoio, embaixo da barra, por exemplo, tá? Então, nós temos posição dorsal, a qual a mão está voltada para o executante, o dorso da mão está voltado para mim, tá? A palma da mão está voltada para vocês. Nós temos a posição palmar, que é o contrário. A palma da mão está voltada para o executante, que é para mim, certo? Posição mista. Uma mão fica na posição dorsal, outra mão fica na posição palmar. E tem a posição cubital, ao qual o braço fica em pronação, as mãos em posição dorsal, certo? E a barra fica atrás do executante. É uma das posições mais difíceis da ginástica artística. E aqui nós temos posições de mãos. Posição cruzada também, tá? Olha aqui a posição mista, posição cruzada. E aqui nós temos mais posições de mão, ó. Pendurado. Isso quer dizer que a gente está em relação à suspensão, tá? Primeira posição, a empunhadura. Aqui na segunda ela é mista, a empunhadura era dorsal, o dorso está em direção ao executante.
aqui numa posição palmar, aqui numa posição cruzada, aqui numa posição cruzada e mista. E aqui nós temos a cubital. Padrões básicos de movimentos. Agora sim a gente chega naquela metodologia que eu falei para vocês anteriormente. Segundo o Nanomura, os padrões básicos de movimentos, que é o PBM, é um sistema de ensino ginástico desenvolvido pelos pesquisadores canadenses Russell e Kisman, com o objetivo de orientar a formação de novos treinadores. Em conjunto com universidades e outros centros esportivos, eles criaram uma metodologia, não só para ginástica artística, mas para diversos esportes que deram muito certo, partindo do básico para que se chegasse no mais complexo. E na ginástica artística, esse programa de iniciação, ele dividiu-se em conteúdos em 6 PBMs, desculpa, tá? 6 padrões básicos do movimento, ao qual a gente vai ver aqui embaixo quais são esses 6 padrões básicos, e cada padrão básico que vai surgindo, ele vai ter como base o padrão básico anterior, ou principalmente os 2 primeiros padrões básicos. Olha aí. Primeiro, 1, aterrissagem. 2, posições estáticas. 3, deslocamento. 4, rotações. 5, saltos e 6, balanços. Vamos falar aqui rapidamente só do primeiro da aterrissagem, depois a gente vai destrinchar isso um pouquinho. Então, o primeiro PBM é a aterrissagem. Qual é o tipo desse PBM? Qual é o tipo que se dá a essas aterrissagens? Sobre os 2 pés, aterrissa sobre os 2 pés, sobre as mãos ou com rotação sobre as costas, tá? Então, quando a gente faz o rolamento, que a gente cai no chão, a parte... faz um salto, digamos, o rolamento não seria um bom exemplo. Faz um salto em que você tem uma suspensão a uma fase aérea e você aterriza como? Com a mão? Com o pé? Não, você aterriza com o dorso, com a parte daqui da cervical para fazer o rolamento para depois ficar em pé. Ou a posição ao qual você vai executar depois, de repente tem uma sequência aí de exercícios, mas você aterriza desse salto com a região cervical, com a região dorsal. E o que é que a gente utiliza? Quais são os princípios mecânicos que a gente utiliza quando a gente vai fazer a aterrissagem? Utilizar mais tempo e mais partes do corpo para absorver o movimento de qualquer aterrissagem. Interrupção controlada do corpo em queda. Então essa aterrissagem nada mais é do que a interrupção dessa queda. Só que você tem que ter controle dessa interrupção. Não pode cair de qualquer maneira. A gente tem que ter a técnica para saber interromper. E aí a gente vai utilizar variadas formas disso acontecer. Entre elas as 3 que nós citamos ali, certo? E vamos partir. Nós temos aqui todos os princípios mecânicos que vamos falar aqui. E a gente vai falar um pouquinho aqui embaixo de aterrissagem. A aterrissagem pode ser definida como interrupção